Agora eu quero trazer um outro tema com vocês sobre o julgamento que foi feito no Tribunal Regional Eleitoral de Sérgio Moro, né? Ok, Tribunal Regional Eleitoral absolveu Sérgio Moro e havia a possibilidade do PL não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas parece que essa decisão mudou. O Bruno Pinheiro fez essa apuração e vai contar pra gente no 3 em 1 agora. Bruno, o que aconteceu? Traz essa atualização aí pra gente. Evandro, vamos lá. É uma história longa, na verdade, porque a gente já havia adiantado que o ex-presidente também havia me confirmado que não tinha interesse de recorrer, então, né, de apresentar um recurso sobre essa cassação do ex-juiz Sérgio Moro, que foi absolvido no julgamento de 5-2. Agora, isso acabou sendo revertido. Valdemar Costa Neto acha que é necessário, já informou a direção da legenda que eles vão recorrer, que vão apresentar o recurso. O que levou, então, Valdemar Costa Neto apresentar esse recurso? De acordo com nomes que eu ouvi nas últimas horas aqui, foi justamente a legenda. Em Curitiba, eles acreditam que como o ex-juiz Sérgio Moro usou dinheiro, então, do Partido Liberal ali, e enfim, toda essa história, é necessário, então, sim, ter esse recurso. É necessário apresentar, então, esse recurso e ter a cassação do senador Sérgio Moro. E acontece o quê? Uma ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro é de não recorrer, de Valdemar é de recorrer. Aquilo que nós já havíamos adiantado, que a dificuldade na comunicação acabou levando que isso acontecesse. Eles não conseguiram se reunir, porque existe uma medida cautelar, então não conservar, não chegar a conversar, somente enviando recados, isso acaba dificultando essa comunicação. Envia, espera voltar e diante disso teve uma divergência. Então, contra a vontade de Bolsonaro, haverá esse recurso, então, que Valdemar Costa Neto acha necessário. E aí eu fui ouvir do outro lado, fui tentar conversar com alguns auxiliares, nomes que são ligados ao ex-juiz e senador Sérgio Moro. O que eu ouvi, que se fosse somente a legenda do PT recorrendo, eles achavam que de fato tinha chance de uma cassação, que seria difícil reverter esse resultado, de conseguir a mesma vitória que eles conseguiram esta semana na Justiça Eleitoral. Mas com a legenda de Valdemar Costa Neto, eles acreditam numa absolvição de Sérgio Moro aqui na Justiça Eleitoral. E por qual motivo? Isso que chama a atenção. E aí o que me revelaram é o seguinte: com esse histórico que tem a legenda de Valdemar Costa Neto, já com essa multa de 22 milhões de reais, várias decisões que não foram favoráveis à legenda de Valdemar e de Bolsonaro, eles acreditam então que haverá uma decisão contra a vontade da legenda de Bolsonaro, ou seja, uma resposta, uma decisão que não vai favorecer a legenda, que não vão deixar eles no melhor cenário. Então isso deixa otimista os aliados do ex-juiz Sérgio Moro e senador da República, acreditando que com a chegada então do recurso de Valdemar, isso acaba colocando o Sérgio Moro num cenário um pouco melhor. E que Sérgio Moro não se assustou, porque de fato ele já esperava que ambas as legendas iriam recorrer do resultado dessa semana do julgamento em Curitiba. Então agora está confirmado que Valdemar não vai deixar de graça e que vai recorrer sim sobre esse resultado. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ô, Fábio Piperno, quando entram os interesses do partido, tudo pode acontecer, não é mesmo? Você vê como que o mundo da política é, né? O Sérgio Moro, ele aposta, ele tem como aliado, então, nessa história do PL entrar, exatamente o desgaste reputacional do PL lá no TSE. Isso acaba se tornando aliado dele. Olha como que essas coisas são intrincadas aí, né? Ou seja, ele teme mais enfrentar somente a coligação liderada pelo PT do que os dois processos por conta, então, né, dessa questão reputacional do PL. Veja, eu continuo achando o que eu disse lá atrás. Independentemente da figura do Sérgio Moro não me provocar lá muita simpatia, e ontem aqui, inclusive, para a gente, o Sérgio Moro chegou a dizer que o governo apoia o Hamas, o que me aumentou ainda mais a minha perplexidade com algumas coisas que ele fala e faz. Por enquanto, eu não vi nenhum indício que possa provocar, que possa levar à cassação dele. Se alguém amanhã depois chegar e falar assim, bom,
Sérgio Moro registrou gastos excessivos da campanha para senador, ou então aqueles e-mails do PL, lá que alguém do PL advertiu que estava gastando demais e conseguiu mostrar que gastos são esses, aí eu mudo de ideia, aí eu me convenço de que ele possa ser cassado. Agora, não é porque ele foi pré-candidato pelo Podemos e querem juntar os gastos daquilo com os gastos da campanha para senador que eu possa apoiar uma cassação que, para mim, até aqui não se justifica. Que foi, Dávila? É incrível, né, a narrativa política, como se encaixa com o figurino do personagem, né? Primeiro mostra uma coisa muito clara, quem manda no partido é o Valdemar Costa Neto, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro pode achar, pensar, ter opinião sobre 1000 coisas, mas quem tem a caneta na mão é o dono do partido, e o dono do partido é o Valdemar Costa Neto. Essa narrativa de que recorrer vai ajudar o Sérgio Moro, bom, porque cada um acredita na história que quiser. Você pode contar a história exatamente do outro lado. Né? Assim, o PL ficou convencido dos argumentos apresentados no TRE, não vale a pena recorrer, porque afinal não tem fundamento nenhum, né? Foi uma decisão técnica. E isso ia criar um constrangimento maior, deixando só o PT recorrendo, que parecia mesmo que é revanche política contra Sérgio Moro, e que vem, como vem dizendo, inclusive, o presidente da República sobre a ideia de querer acabar com a vida do Moro. Então, isso ia deixar o TSE numa situação muito pior do que se o PL recorresse também, porque, na verdade, está claro que é uma disputa política, que não tem nada a ver com a questão técnica, se o senador usou ou não os recursos acima do teto permitido na sua campanha. Então, é o contrário. Isso ia esvaziar ainda mais a tese de que a cassação seria técnica. Isso coloca no colo do TSE uma responsabilidade para uma cassação eminentemente política, o que sim ia criar constrangimento no julgamento se fosse apenas PT e sua coligação que acabasse recorrendo ao TSE. Faz sentido, Dávila. O que você acha, Gani? Uma boa análise aqui que o Dávila trouxe. Agora, de qualquer modo, eu acredito que o julgamento no TSE, ele tende a ser muito mais político do que técnico. Eu acho que a questão do abuso de poder econômico vai entrar, mas vai entrar em segundo plano. De alguma maneira, estarão ali avaliando não só o ex-ministro Sérgio Moro, mas principalmente a sua conduta na Lava Jato. Obviamente que não de uma maneira explícita, mas tem uma cara aí de julgamento político, e eu falo isso baseado no que ocorreu com Deltan Dallagnol, né? Onde havia até algo muito mais concreto, porque Deltan Dallagnol não tinha nenhum processo administrativo aberto contra ele, então era uma questão muito objetiva e muito concreta, e mesmo assim fizeram um exercício ali de futurologia, que ele poderia ter um dia um processo aberto contra ele, portanto vamos caçar em algo muito concreto. Nesse caso do Sérgio Moro, há um subjetivismo muito maior, dá margem para esse subjetivismo, até porque a gente não sabe qual que é a cifra que determina o que é abuso de poder econômico ou não. No meu entendimento, ele não cometeu abuso de poder econômico, mas como não há cifra, essa possibilidade de um julgamento político ainda maior do que aquele que ocorreu com Deltan pode acontecer, Evandro. Ô, Gustavo Segré, que caminho você acha que o PL quer percorrer retomando essa história do recurso, hein? Me parece mostrar que não era uma questão fictícia, que está a denúncia para valer, mas eu acho que deveríamos mudar um nome de um título de um filme. Procurando Nemo, era de um peixinho, né, que era procurado. Sim. Procurando a justiça. Me parece triste, penoso, que a gente esteja aceitando que um tribunal superior, nesse caso eleitoral, esteja tendo que resolver se porque entra um denunciante como o PL, então vai votar contra o PL, e se não tivesse o PL, votaria a favor do PT. Cadê
o devido processo legal? Cadê essa objetividade da justiça, imparcialidade da justiça, em que o que interessa é o mérito do que está sendo investigado, processado, eventualmente sentenciado, independendo de quem seja a pessoa que está sendo investigada, processada e sentenciada, ou quais são as animosidades, simpatias ou antipatias que membros do tribunal possam ter. A justiça é um dos pilares da República. Quando a gente assume como uma questão corriqueira que tem uma determinação política no âmbito judicial, é complexo, porque aí você perde toda a segurança jurídica que dá o plafond e a base de sustentação da República, do país, da democracia. Não deveríamos sequer estar cogitando a possibilidade que um tribunal superior esteja resolvendo uma questão no âmbito político, sendo que está no âmbito jurídico. E isso me preocupa muito, me deixa com muita pena do Brasil, porque não é esse o Brasil que a gente quer. Fala, Gani. O Evandro, condicionado que será um julgamento político, condicionado a essa ideia, eu tenho a impressão que os desembargadores ali preferem, de novo, condicionado que será um julgamento político, ainda preferem dar a vitória ao PL do que dar a vitória a Sérgio Moro. Eita, o que você acha, Piper? Eu ainda não estou convencido de que vai ser um julgamento eminentemente político. Não, mas se for, por isso que eu deixei na condicional. Claro. Se for, também não sei, mas se for, você não acha que o sistema pende mais para o PL do que a Sérgio Moro? A reputação do PL anda meio braba lá no TSE, né? Anda um pouco arranhada, para dizer o mínimo, e depois de 22 milhões de multa, né? Exatamente.